Olá, gente. Há um fenômeno interessante que acontece na nossa comunicação. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já, algumas vezes. Mas é tão constrangedor quando a gente está sustentando um diálogo com uma pessoa, dando a ela toda a nossa atenção, e ela fica dispersa, olhando para o outro lado como se você não estivesse ali. Não é? Não dando a mínima para o que você está dizendo, né? Para o que você está tentando comunicar a ela. Pois bem, quero te falar sobre isso. O que acontece é que toda pessoa tem o seu sistema conceitual próprio. E esse sistema ele funciona como um filtro codificador. E o nome disso é padrão pessoal de referência. Esse filtro, então, aceita ou não as informações recebidas. E isso vai depender do quanto, não é, essa mensagem que você está passando na sua conversação é ou não ajustada às referências do indivíduo. Porque há uma percepção seletiva que atua como defesa, né, e que acaba bloqueando aquelas mensagens que para ele não são desejadas. Dessa forma, cada pessoa acaba desenvolvendo o seu conjunto de conceitos para interpretar as experiências cotidianas. Para Chiavenato, um estudante dessa área, os padrões de referência são importantes, pois ajudam a entender o processo de comunicação. Aquilo que duas pessoas comunicam é determinado pela percepção que elas têm de si mesmas e do ambiente, ou seja, das informações trocadas. E são elas relacionadas com as percepções de cada um no ambiente em que estão envolvidas. Dessa interação entre dois indivíduos, ou pode ser até que aconteça com mais pessoas que estiverem nesse diálogo, surge a percepção social. Segundo Chiavenato, a percepção social nem sempre é consciente ou racional. É um meio pelo qual uma pessoa forma impressões sobre a outra, com o intuito de compreendê-la e então desenvolver a empatia. A percepção social ela possui três aspectos. Primeiro, o percebedor, que é o indivíduo que está olhando. Depois, o percebido, que é o indivíduo que está sendo olhado, que está sendo observado. E a situação, que é o conjunto total de forças sociais e não sociais dentro dos quais ocorre a percepção social. E a percepção social ela é influenciada, primeiro, pelo estereótipo, que são distorções na percepção das pessoas. É um processo de impressão padronizada de um grupo de pessoas dirigida a uma pessoa em particular. Exemplo, os técnicos, por exemplo, em tecnologia da informação, apresentado como a gente vê em filmes, né, em novelas, ou até em alguns documentários, e também no cotidiano como possuidores de alguns traços, e convencionamos chamá-los de nerds, né? Às vezes daí passamos para a suposição de que todos os profissionais dessa área possuem esses traços e são, portanto, nerds. E o que é, dentro da comunicação, o efeito diálogo, né? É justamente esse que a gente normalmente sofre com ele quando a gente está numa comunicação e que essa comunicação ela não é, vamos dizer assim, correspondida. O efeito diálogo é o processo que consiste em deixar que uma característica da pessoa encubra todas as demais. Essa característica mais acentuada pode ser positiva ou negativa, e assim influenciar positiva ou negativamente. As propagandas, por exemplo, utilizam muito esse recurso, tomando por base
a seguinte premissa. Por exemplo, se gostamos de um indivíduo, um jogador de futebol, por exemplo, gostamos também dos produtos que ele endossa, o que ele defende como coisa boa. Desodorantes, roupas, carros. Olha o Camaro amarelo aí. Um montão de gente comprando Camaro amarelo, porque é um artista que tem o poder de formar opinião. Então todo mundo acha que comprando um Camaro amarelo, vão estar participando do mesmo gosto dessa figura, dessa celebridade. E que vão estar bem, porque entende-se que essa celebridade entende de carro, conhece o que é um bom estilo. O que não faz pensar que uma pessoa também que joga bem futebol entende de desodorante. Será que é verdade isso? Nem sempre. E, gente, isso é simples. A crença de que se ele joga tão bem futebol, é também bem informado sobre outras coisas, será que é mesmo? O problema desse efeito é que se caracteriza por generalizações. Se um avaliador, por exemplo, não gosta de pessoas de cabelo comprido e tatuagens, poderá considerar de forma incorreta o avaliado, porque levará em consideração essas características e não as que devem ser avaliadas. Até mesmo num processo seletivo, por exemplo, um candidato a um emprego pode perder a sua chance, embora ele tenha todas as qualificações para aquele emprego. Se de repente ele vai com alguns traços que não se ajustam, por exemplo, aos desejos, aos valores daquele que o vai avaliar, ele pode ter defasagem na sua avaliação. Lembra do conceito inicial que eu disse, do halo, que reforça uma característica e ofusca as demais? Pode acontecer isso de forma positiva ou negativa. Também a expectativa, esse é um tipo perigoso de influência na percepção. Porque muitas vezes vemos aquilo que queremos e não o que de fato está acontecendo. Quantas vezes você ouviu alguém dizer: quando eu casei, descobri que ele era... Perdão, algumas pessoas dizerem: quando me casei, descobri que ele não era o que eu pensava. Triste isso, né? Mas justamente por causa dessa percepção. Será que a pessoa mudou? Ou os filtros da visão caíram? Possivelmente a segunda opção seja a mais provável. Da expectativa, temos 3 aspectos. A profecia, autorrealizadora, quando supomos que uma pessoa agirá de uma forma e que ela acaba correspondendo às nossas expectativas. Se supusermos que uma pessoa é preguiçosa, passamos a controlá-la de forma incisiva e a pessoa acabará se comportando como se fosse um preguiçoso realmente, por causa do nosso comportamento. O segundo aspecto é a percepção seletiva. Esse fator representa duas conformações. A primeira é a atenção seletiva. Vemos e ouvimos o que nos interessa, ignoramos o resto. E a outra é a retenção seletiva, que é lembrarmos de algumas mensagens e esquecermos outras. Se usarmos a percepção seletiva e presumirmos que uma pessoa se comporte de uma determinada forma, prestaremos atenção apenas a esse comportamento e ignoramos os demais. E qual é a armadilha disso? É que passamos a usar esse mecanismo em situações que não são claras ou ambíguas, podendo discorrer em um juízo de valor injusto. Por último, temos a projeção. A todo momento nos deparamos com isso. A culpa é sempre do outro. No casamento, inclusive, isso já vem do Éden, a transferência de culpa.
às vezes projetando as nossas próprias dificuldades nos outros. Quantas vezes a gente ouve, eu saí da empresa porque eles me perseguiam, porque eles eram encrenqueiros e por aí vai. Pessoas projetivas não conseguem enxergar, né? Melhor, não conseguem se enxergar. Isso arruma problemas em todos os lugares. Quantas pessoas não param em um emprego? E às vezes o pano de fundo está aí. Então, quem é o problema? Esta é uma frase de abertura do capítulo de um livro, Vencendo com as Pessoas, de J.C. Maxwell. Defesa da percepção. Uma vez que abordamos uma percepção de uma pessoa, temos a tendência de nos apegar aos comportamentos que estão alinhados a esta opinião. Já viu aquela história? Não fui com a cara do fulano. Meu santo não bateu com o dele. E daí e às vezes nem se dá o trabalho de conhecer, de buscar conhecimento dessa pessoa. Ao contrário, que também ocorre. Fui com a cara do fulano porque ele é descolado. Com essas informações podemos entender o porquê de nos comportarmos de forma tão diferente, estando no mesmo ambiente e tratando do mesmo assunto. Espero que você tenha compreendido, né, um pouco mais de você quando você está se relacionando, se comunicando com a outra pessoa. Então, o efeito halo é a possibilidade de que a avaliação de um item possa interferir no julgamento sobre os outros fatores, contaminando o resultado geral. E o halo? O conceito é um tipo de erro de avaliação em que o avaliador utiliza o mesmo valor para o desempenho do funcionário em várias dimensões, embora só tenha certeza em um número limitado de dimensões de desempenho. O halo, neste caso, serve como uma tela que impede o perceptor, né, o percebedor, de realmente ver o traço que está sendo avaliado. Por exemplo, dizer que um funcionário tem um excelente desempenho só porque ele nunca chega atrasado ao serviço? Normalmente o efeito halo é considerado o mais sério e o mais difundido em todos os erros de avaliação. Então tomemos cuidado no momento da nossa avaliação do outro, seja em que esfera for. Um abraço.